Bom dia, tudo bem, queridos? Vamos começar nossa aula de história com a turma do 6º ano. Esse assunto é um assunto muito bacana que a gente vai trabalhar e também nós vamos utilizar na avaliação de história para o 3º bimestre. Então, fiquem atentos, fiquem comigo, ouvindo, observando as imagens que eu vou colocar, né, para a gente ficar bem inteirado nesse conteúdo. A gente vai trabalhar o capítulo 12 do livro de vocês. Esse assunto, né, que é o último assunto, o último conteúdo do livro do 3º bimestre. E esse assunto, esse período da história, é o que os historiadores chamam de transição, ou seja, a mudança do período da Idade Antiga para a Idade Média. A gente vai começar na página 40 do livro de vocês e vamos lá dar continuidade. Fiquem atentos para as colocações que eu vou estar ministrando para vocês. Lá na página 41 do livro de vocês, ele vai falar da chamada Idade Média, né? Essa Idade Média, ela teria durado entre o século V e o século XV. Aí nós temos a Idade Média, como seria o período do meio, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Mas o livro de vocês, ele ainda não fala de Idade Moderna, ele está falando da Idade Antiga para a Idade Média, né? Então, o período é por volta do ano de 476, quando o Império Romano do Ocidente, que a gente já estudou, ele vai começar a sofrer uma crise. E essa crise vai levar ao grupo de invasões bárbaras, além de outros problemas dentro desse território, e daria aí o início da chamada Idade Média. Então, o livro de vocês, na página 41, ele vai falando, por exemplo, do que é a Idade Média, qual foi o período que teria se desenvolvido essa parte da história que eu coloquei aí para vocês, entre o ano aproximadamente de 476, que é o século V, até 1453, né, século XV. Só que essa chamada Idade Média, ela está dividida em duas partes que mostra o livro. A Alta Idade Média, que seria aproximadamente entre o século V e o século X, e a Baixa Idade Média, que seria do século X ao século XV. Essa divisão, ela não é uma divisão certa mesmo assim, terminou aqui, começou a outra, mas é um período que os historiadores, os estudiosos tentam colocar aí como uma organização daquilo que mais se destacou. Então, a chamada Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Se a gente for calcular o tempo, aproximadamente 1000 anos teria sido o tempo que esse período da história, chamada de Idade Média ou medieval, vai se destacar, principalmente no continente europeu. Tudo bem? Aí tá. Fala aqui na página 41 o que teria acontecido para iniciar a Idade Média, o que teria acontecido para ser o período do final da Idade Média. Aí quando a gente vai lá para a página 42, a gente tem uma atividade de alguns fatos que ocorreram, que você vai preencher nesse período. Aí eu vou postar para vocês, né, a imagem da página com essas questões sobre o que foi que aconteceu no ano 330, no ano 476, no ano 570, no ano de 632 e no ano de 1453. Lembrando que todos esses anos, eles são períodos depois do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, DC, né? Nada ocorrido antes do nascimento de Jesus. Todos esses períodos foram depois do nascimento de Cristo, tá bom? Aí a gente daqui a pouco vai estar postando para vocês essa página do livro, que é a página 42. Lá na página 43, né, a gente vai falar do deslocamento dos povos bárbaros. Primeiro, quem eram os bárbaros? A gente vai falar. Como foi que isso aconteceu? Aí tem um período, né,
desse deslocamento. Professor, o que é deslocamento? Deslocamento são as migrações, ou seja, esses povos bárbaros, eles vinham de um outro local, de regiões geladas do norte do continente europeu, muitos deles, e eles vão adentrar o Império do Ocidente. Se vocês olharem o mapa, está dividido o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Oriental nós estudamos no capítulo 10 sobre o Império Bizantino. Esse império, ele está guardado, ele está protegido, né? Porque os imperadores estavam muito preocupados com essa questão. Mas quando se trata do Império Romano Ocidental, as coisas são diferentes. Por quê? Porque ali a desestrutura, por exemplo, do poder político, a corrupção dentro do exército, a crise econômica relacionada à redução do comércio, todos esses fatores levaram o lado ocidental a ficarem frágeis com as suas fronteiras, aonde esses invasores eles vão começar ganhando força para adentrar no território do lado ocidental. Aí aqui nesse mapa a gente vê alguns grupos de povos que chegaram no Oriente, no lado ocidental do Império Romano, entre o ano 100 ao ano 500 depois de Cristo. Então aí nós temos anglos e saxões, que está representado com o movimento ali de amarelo, que foram para a região da Grã-Bretanha. Nós temos os francos, que percorreram principalmente a região que hoje o país da França. Os godos já circularam mais ao norte do continente. Os visigodos, que já chegaram na região do que hoje é Portugal, Espanha, a própria Itália, né, que estava ali a capital de Roma, que era Roma, capital do Império Ocidental. Os ostrogodos, que também fizeram o caminho na região da Itália. Os hunos, que caminharam ali no que hoje é a região da França, da Alemanha. E os vândalos, que percorreram o norte da África e também caminharam por dentro do norte, né, a região onde fica a França hoje, Portugal, Bélgica, Holanda, Espanha. Então, esses grupos que a gente colocou aí nessa imagem é justamente para vocês verem o deslocamento. Agora, claro, não foi pouco tempo, né? Foram séculos. E foram ocorrendo movimentos de guerra, outros movimentos mais pacíficos, surgimento de vilas, instalações, tomadas de cidades, de províncias. Então, esse processo ele foi um processo lento, não foi de uma hora para outra, tudo bem? Quando você lê a página 43, está falando o que eram os bárbaros, quem eram os hunos, né? Os hunos, eles se destacavam como um grupo diferente dos outros povos bárbaros. Fala de como eles vão chegando dentro desse território. Também destaca que muitos desses grupos bárbaros já estavam ali nas proximidades do Império Romano Ocidental, serviram a alguns imperadores nas guerras, dentro dos exércitos. Então, os bárbaros não chegaram assim de uma forma surpresa dentro desse território romano. Eles ganham mais força quando o império fica fraco, devido aos fatores de corrupção, o próprio poder do imperador enfraquece, os problemas econômicos, mas esses bárbaros estavam ali se aproximando dos romanos, convivendo dentro do comércio, dentro do exército, mas ganha força com grupos mesmo armados, resistentes a entrar, decididos a entrar, já quando o Império Ocidental começa a ficar fraco. E aí, a gente vai falar um pouco sobre os germanos, né? O livro de vocês, ele, lá na página 43 e na página 44, fala bem sobre os germanos. Gente, a história explica, né, a partir das pesquisas,
que os grupos bárbaros eles eram divididos em 3 grandes grupos. E esses grupos não chegaram todos de uma vez dentro do Império, né, Romano. O primeiro grupo que se destaca entre o ano 100 e o ano 500 foi o grupo dos germanos, né? Os hunos não pertenciam ao grupo dos germanos, né? Eles estão aí numa condição que eles estavam mais isolados, convivendo, né, entre si, tinham a sua cultura, mas eles não estavam ali acompanhando a cultura dos germanos. Os germanos, eles têm os visigodos. Os germanos são quem? Visigodos, ostrogodos, suevos, burgúndios, alamanos, anglos, saxões. Eles estão dentro desse grupão dos germanos. E os bárbaros, esse nome bárbaro era o termo que os romanos usavam para os estrangeiros. Então, quem era bárbaro para o romano era aquele que não vivia ali incluído dentro do Império Romano, né? Vivendo ali a cultura romana. Os bárbaros, eles tinham suas características, sua forma de viver, né, diferenciada. E aí, dentro desses grupos bárbaros, nós temos 3 grandes grupos: os germanos, os eslavos e os tártaros mongóis. Esses grupos chegam em períodos diferentes, né? Porque, por exemplo, até o século V chega um grupo, mas depois do século VI, VII, VIII, até o século X, chegam outros grupos de povos bárbaros, né? Então é importante que vocês compreendam essa característica aí. Primeiro, que os bárbaros eram estrangeiros, eram os romanos que chamavam assim para essas pessoas. Eles tinham uma cultura bem diferente dos romanos, eles não estavam ali inseridos dentro dentro daquele território do Império Romano Ocidental. E os germanos são os primeiros grupos a se instalarem dentro do Império Ocidental, que são os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os alamanos, os suevos, os anglos e saxões, né? Tem outros mais que a professora pode estar esquecendo, tudo bem? Quando a gente vai, né, para a página, eu vou voltar, quero trabalhar com vocês a página 44, que também eu vou postar a imagem no grupo para vocês dessa atividade. Mas dentro da página 44, nós temos uma interpretação de texto bem bacana que é para vocês responderem. Lá na página 44, falando sobre os bárbaros, que diz assim, é um texto, né? E diz assim: a verdade é que os bárbaros foram favorecidos pela cumplicidade ativa ou passiva da massa da população romana. A estrutura social do Império Romano, em que as camadas populares eram cada vez mais esmagadas por uma minoria de ricos e poderosos, explica o sucesso das invasões bárbaras. Então, o texto eu não vou ler todo, mas só um pedacinho para vocês, né? O autor diz que a culpa dos bárbaros ganharem o espaço do território de Roma, a culpa foi dos pobres, das pessoas que estavam ali, e dos ricos também, porque não se preocuparam em manter a segurança do império, e que essas pessoas que tinha muita gente pobre, que eram exploradas pelos governantes romanos, eles vão acabar protegendo os bárbaros, porque os bárbaros vão passar a proteger essas pessoas dos abusos, dos impostos, da violência, da escravidão que Roma praticava com os seus patriotas, ou seja, com os seus próprios moradores dentro do império. E aí você tem a letra A, B, C, D e E para responder sobre esse assunto associado à interpretação do texto. Mas depois a gente vai estar trabalhando, né, melhor essa página. Eu vou postar para vocês essa página para vocês estarem respondendo.
Então, meus queridos, até aqui a gente está falando do quê? Primeiro, a mudança que vai acontecer dentro da história dessa parte da Europa, que é o Império Romano Ocidental, que ele vai ser dividido, né? E esse mapa, ele mostra o deslocamento desses povos bárbaros. Ele fala que nesse período vai acontecer guerras, mortes, vai acontecer a saída das pessoas da cidade para morar no campo, que eles vão considerar que o campo é o local mais seguro para não serem atacados por alguns grupos desses povos bárbaros. A divisão desse território do Império Romano Ocidental, ele vai acontecer a partir do domínio de áreas territoriais de povos como os ângulos, os saxões, os francos, os vândalos, os visigodos, que são esses povos que eu coloquei o nome aí para vocês darem uma olhadinha, para vocês irem se familiarizando. Depois eu vou mostrar um outro mapa que você vai ver como é que vai ficar a divisão do território romano, tá bom? Voltando para nossa explicação, tá bom? Vamos lá, continuando aí esse assunto que é muito legal, né, da mudança que está acontecendo no período da história, da chamada início da Idade Média, né, que a gente vai se aprofundar, porque é um assunto bem interessante. Lá na página 45, vocês têm uma atividade para fazer com o mapa. O mapa que eu coloquei para vocês, ele é um pouco parecido com o que está em destaque do livro de vocês, tá bom? Mas eu vou tentar ajudar vocês a partir dessa explicação. E nós temos questões aqui. A questão 1, 2, 3 e 4 para responder, tá bom? Presta atenção aí que eu posso ajudar. Essa imagem que eu coloquei para vocês é a imagem dos reinos bárbaros que começaram a se formar no ano de 476. Então, olha só. Anteriormente, no outro vídeo, eu coloquei a migração, o deslocamento, ou seja, a chegada de vários grupos bárbaros. Agora, por volta do ano de 476, nós já temos a permanência desses povos em um determinado local. Então, nós temos os anglo-saxões no que hoje seria a Inglaterra. Nós temos os francos, que está de verde mais claro na região que seria hoje a França. Nós temos os burgúndios, que estão ali mais ou menos num pedaço da França, mais ou menos perto da Bélgica, se eu não estou enganado. Às vezes eu posso confundir. Os ostrogodos, no que seria hoje toda a Itália. Os visigodos, no que seria hoje a Espanha. E os suevos, mais ou menos no território dos portugueses. Então, se você olhar, os vândalos estão no norte da África, um pedaço norte da África, e também nas ilhas que ficam próximo à Itália. Observe que o Império Romano do Oriente está guardado, está protegido, tudo bem? Não houve divisão de território, não houve invasões bárbaras. Existiram as tentativas, mas o imperador de lá manteve o controle e a defesa do seu território. Então, quando a gente olha o lado ocidental, a gente vê as divisões e a formação de reinos. Então, nesses reinos tem um líder, tem as suas leis, tem a sua ordem. Então, lá na página 45, que vocês precisam fazer essa atividade, observando o mapa. Então, cite 3 povos que faziam parte do grupo dos germanos. Aí nós temos, que eu já falei para vocês podem escolher os suevos, os visigodos, os francos, os burgúndios. Todos esses pertenciam ao grupo dos germanos. Que reino se formou onde estava localizada a capital do Império Romano? Se você for olhar, no mapa de vocês está o reino de Odoacro, olhando, né, o mapa de vocês. E de qual grupo germânico se origina o Odoacro? Seria dos Érulos. Então, essa atividade eu vou postar para vocês, vou colocar uma imagem bacana das questões da página 45, que é para ajudar. Eu coloquei esse mapa, mesmo não sendo
igual ao mapa que está no livro de vocês, da página 45, é só para vocês entenderem que os reinos foram se formando, a mudança dessa divisão, que antes o Império Ocidental era só um, agora ele ficou todo dividido em pedaços, e durante esse período, a partir daí, vai começar a se estruturar a divisão dessa parte da Europa, para que mais tarde, lá no futuro, comece a se formar os países que nós conhecemos. Entre eles Portugal, Espanha, Itália, França, Reino Unido, né, onde fica a Inglaterra. Mas nesse momento ainda não está totalmente formado. Está começando a se dividir o território, e esses povos, que eram os bárbaros, formam os reinos, e eles vão começar a organizar a sua estrutura política, econômica, religiosa, social, né, para justamente começar a modelar. Isso tudo, gente, é acontecimentos dentro do período da história que a gente chama de Idade Média, da chamada Alta Idade Média. Tudo bem? Vamos lá. Lá na página 46, nós vamos falar sobre a sociedade germânica. Repetindo, os germanos eram quem, gente? Eram um grande grupo bárbaros dividido em tribos. Então, tinham as tribos, né, dos ostrogodos, dos visigodos, dos suevos, dos ânglos, dos saxões, né, dos vândalos. Então, o grupo dos germanos não era só um grupo tudo igual, tudo parecido. Eles se pareciam, mas eles tinham as suas características de formação. Então, a história conta que os germanos eles eram muito instruídos na guerra. A maioria dos grupos dentro da organização da tribo eram muito preocupados com a guerra, a questão militar. Então, quando a gente estuda mais detalhadamente essa organização, a gente percebe como era a educação das crianças, quem era o líder dentro da família, né? Então, aí na página 46 fala que o pai era a figura principal. Eu coloquei até uma estrutura aqui de uma família, da mulher, das crianças, do filho mais velho, do próprio pai, o estilo de roupa, né? Uma roupa que era feita muito simples, com peles de animais, as armas também eram simples. E eu coloquei aqui uma vila, uma tribo, né? As moradias simples da tribo, a criação de poucos animais, o trabalho agrícola, que a história também explica que o trabalho da agricultura deles era uma agricultura muito simples. Eles plantavam pouco, eles não tinham muita técnica de conhecer, por exemplo, maquinários ou modelo de agricultura que os romanos já conheciam. Por isso que quando os germanos chegam nesse território do Império Romano Ocidental, eles vão conhecer a cultura romana, e a sua cultura vai começar a se misturar, formando uma nova cultura, né, da junção dos grupos germânicos com a cultura romana. E aí a gente pode até fazer uma comparação, por exemplo, que quando os europeus chegaram aqui no Brasil, aqui nós tínhamos várias tribos indígenas, várias tribos, cada tribo com o seu modelo de organização parecida, mas tinha suas características próprias. Quando os europeus chegam aqui, principalmente os portugueses, vai acontecer o quê? Uma mistura de cultura, da cultura europeia portuguesa com a cultura dos nativos das regiões do Brasil. Depois chegam os africanos como trabalhadores escravos, e aí se mistura a cultura desses povos africanos, desses trabalhadores africanos, com a cultura que já estava se formando aqui, de indígenas e de portugueses. Então, quando nós falamos do Brasil enquanto país, nós somos um país muito misturado de culturas,
né? Então, eu tô fazendo esse exemplo justamente para você perceber que era mais ou menos dessa forma que acontecia naquele período. Então, os reinos bárbaros se formaram, houve a chegada desses grupos germânicos, que era uma variedade de tribos, e dentro dessas tribos tinha o seu modelo de organização. A história também conta que eles conheciam muito bem a metalurgia, ou seja, o trabalho com o metal, derretendo o metal, produzindo armas de metal. Então, eles tinham esse conhecimento. Uma outra informação que eu quero acrescentar era alguns grupos germânicos, eles tinham como habilidade a criação de cavalos. Por eles serem militares e muito preocupados com a questão da defesa, o cavalo era um animal muito importante para essa atividade, que era a questão das guerras, o preparo daquele guerreiro. Tudo bem? Então, olha só, presta atenção. A gente está aqui já trabalhando a página 46, também tem uma interpretação de texto, também tem perguntas para vocês responderem a partir dessa formação aqui desse texto, né? Colocando aí a questão da interpretação que o professor, que o escritor Jacques Le Goff atribui a esse povo que era os povos bárbaros, né? E como a cultura dos bárbaros, junta com a cultura romana, vai estar dando uma formação de uma nova sociedade, que é esse período da história que a gente está falando sobre a Idade Média, principalmente o período da chamada Alta Idade Média. Agora, para fechar, a gente vai trabalhar até a página 46, né? Até esse assunto que eu trabalhei com vocês. E aqui eu coloquei algumas explicações para a prova do terceiro bimestre. Os assuntos que a gente vai trabalhar são 2 capítulos. O capítulo 10, que é sobre o Império Bizantino, que vai da página 16 à página 26. E o capítulo 12, que é essa transição da Idade Antiga para a Idade Média, a gente vai trabalhar até a página 46. As outras páginas que se referem ao governo, por exemplo, de um rei muito importante, né, do governo de Carlos Magno e do Império do Reino dos Francos, a gente vai ter outra oportunidade para a gente trabalhar em outro momento. Mas a prova, o assunto para vocês estudarem vai até entre a página 40 e 46 e a página 16 a 26. São esses 2 assuntos. Todas as atividades do livro didático, todas, exercícios, interpretação de texto, trabalhos do material didático, né, que é aquele material de apoio, todas essas atividades, elas têm uma pontuação de 4 pontos, né? Então, teve alguns alunos que já me entregaram, já me enviaram. Os que estão tendo aula presencial, eu vou poder corrigir em sala de aula, sem problema nenhum. E a prova escrita, ela tem como pontuação 6 pontos, tudo bem? A gente ainda tem mais uma atividade extra para fazer, mas essa daí, agora, eu ainda não vou pedir, tudo bem? Eu gostaria só que vocês se preocupassem em fechar as atividades do livro didático, que até onde nós trabalhamos, ou seja, o capítulo 11 a gente ainda não trabalhou, tá bom? E a prova, ela tem a pontuação de 6, tudo bem? A gente ainda tem mais uma atividade para fazer, que é extra, mas eu só vou explicar depois da avaliação. Eu desejo a vocês um bom dia. Qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer e a gente, né, tá preparada aqui para fazer a nossa avaliação do terceiro bimestre. Um bom dia a todos, meu muito obrigada e a gente se encontra. Tchau, tchau!